Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 21 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós daremos continuidade com o nosso assunto sobre o sistema nervoso. Vamos trabalhar com a coordenação nervosa, os atos voluntários e involuntários e os atos reflexos. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do nosso corpo, conhecer o funcionamento dos atos reflexos e identificar o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Então, cada um desses pontos a gente vai explicar ao longo da nossa aula de hoje. Não quero perder muito tempo, porque a nossa aula é comprida, tem bastante conteúdo para nós trabalharmos hoje, então eu quero que vocês tenham em mãos o caderno e o penal. Façam anotações, pausem o vídeo quando vocês acharem necessário para copiar alguma coisa ou anotar algum conceito, alguma curiosidade. E vamos começar a nossa aula de hoje. Coordenação nervosa. Os elementos do sistema nervoso humano atuam de maneira coordenada, desde a percepção do estímulo até a elaboração de uma resposta. Então, vai estar trabalhando junto todo o sistema nervoso. Parte do nosso corpo, os olhos, por exemplo, vão captar uma imagem. O nosso cérebro já vai interpretar essa imagem e já vai gerar uma resposta para ela. Se nós vimos uma fruta suculenta, então o nosso cérebro vai interpretar essa imagem que nós observamos e vai começar a produzir saliva na boca, ou vai dar aquela vontade de comermos aquela fruta. Vai estar atuando junto, coordenadamente. A coordenação nervosa tem início nos órgãos receptores, estruturas capazes de perceber estímulos tanto externos do ambiente quanto internos, que são transmitidos aos centros nervosos. Quais são esses estímulos internos? A fome, por exemplo, é algo interno do nosso corpo. Quando a gente precisa se alimentar, existem órgãos relacionados aos sentidos que vão mandar estímulos para o nosso cérebro e ele vai interpretar como fome, vontade de comer, ou como sede, vontade de beber água, um líquido, de maneira geral. E os órgãos receptores são os órgãos dos sentidos. Eles vão captar os estímulos externos, como sons, aromas, luminosidade e a textura, através do tato, da visão, do olfato, do paladar. Então, nós temos aqui os nossos órgãos do sentido. Esses estímulos geram impulsos nervosos que são transmitidos ao cérebro ou à medula espinhal, por meio de neurônios sensitivos. No cérebro ou na medula espinal ocorre o processamento da informação recebida. Então, um órgão do sentido percebeu um estímulo do ambiente, um tato de algo quente ou a visão de algo suculento e gostoso, uma fruta, como a gente já comentou, ou sentiu um cheiro ruim de algo estragado, algo podre e se afasta. Então, quem interpreta esse estímulo vai ser a medula espinal ou vai ser o nosso cérebro. E isso vai gerar uma resposta. Teve a percepção do estímulo e gera uma resposta, como na nossa imagem ali ao lado. A coordenação nervosa é responsável pela geração de respostas ou ações, como o ato de movimentar o braço. Você precisa de uma resposta do teu cérebro para você movimentar o braço. Se ele não mandar essa resposta, você não irá movimentar o braço. Você precisa de uma resposta nervosa. São os teus neurônios que vão estimular as células da musculatura para elas contraírem ou relaxarem. As estruturas que executam a ação, como músculos e glândulas, são denominadas de órgãos efetores. Então, a musculatura, para ela se contrair, ela vai precisar receber um estímulo do cérebro e a musculatura vai ser chamada de órgão efetor. Ou as glândulas. Nós precisamos, por exemplo, uma situação de medo, de pânico. As nossas glândulas suprarrenais, elas começam a produzir adrenalina.
E essa adrenalina só vai ser produzida se o nosso cérebro mandar a informação para esse órgão efetor, as glândulas suprarrenais, para elas produzirem adrenalina. A transmissão da informação do sistema nervoso para os órgãos efetores é feita por meio de neurônios motores. Então, neurônios motores são responsáveis eles estão ligados no encéfalo, no cérebro e nesses órgãos efetores. E eles vão mandar esses estímulos, mandar essa resposta para o nosso organismo. O cérebro costuma ser definido como o órgão que elabora todas as respostas do corpo humano, sendo que, para cada ação do nosso dia a dia, devemos pensar para então agir. Você concorda com essa definição? Que nós devemos primeiro pensar para depois agir? Pausa o vídeo, anota no cantinho eu concordo e por quê, ou eu discordo e por quê, e já damos a continuidade com o assunto. Pausou o vídeo? Já respondeu? Então vamos ver a resposta para essa pergunta. Todas as atividades do organismo humano são comandadas pelo sistema nervoso, todas elas. O nosso sistema nervoso como um todo comanda todas as ações do nosso organismo. Entretanto, algumas podem ser controladas conscientemente e outras não. Então, algumas é o nosso cérebro, nós precisamos pensar para agir. Eu preciso pensar em levantar o meu braço para o meu braço levantar. Eu preciso pensar em falar para eu falar. Mas existem outras atividades do nosso organismo que nós não precisamos pensar. Nós não precisamos pensar que o coração precisa bater ou que a gente precisa respirar. Esses são comandos que são controlados pelo nosso sistema nervoso inconscientemente. Simplesmente acontece, simplesmente ele está programado para mandar esses estímulos. Então o coração está batendo, mas eu não preciso pensar, coração, você tem que bater agora, você tem que bater agora, você tem que bater agora. Isso é um processo inconsciente, é uma ação involuntária que nós realizamos. As ações voluntárias é aquela que temos a capacidade de comandar. Muitos dos atos diários, como mexer o braço para tocar um copo d'água, ligar ou desligar o celular, são voluntários. É possível tomar a decisão de realizar essas ações. Você pode, eu quero ligar o celular, ou eu quero desligar o celular agora. Eu não vou simplesmente, sem pensar, já estou ligando o celular ou desligando. Você precisa pensar para que essa ação aconteça. Em uma ação voluntária, a informação obtida pelos órgãos dos sentidos é transmitida ao cérebro, que a analisa e elabora uma resposta mais adequada ao estímulo recebido. Opa, você recebeu uma chamada, seu celular está tocando. Os teus órgãos do sentido, a audição e a visão, perceberam que o teu celular está tocando, que você está recebendo uma chamada. Eles vão transmitir essa informação. O cérebro vai devolver uma resposta a esse estímulo, que vai ser atender o celular, para ver de quem é a ligação, o que é a pessoa, enfim. Essas são ações voluntárias. Ou, por exemplo, andar de bicicleta. Você precisa receber informações visuais, da audição, da visão, para saber aonde você está indo. Se tem algum buraco na rua para você desviar, se está vindo algum carro ou uma pessoa, um pedestre. Então, são estímulos recebidos pelos órgãos sensoriais, mandados para o cérebro interpreta e gera uma resposta. Frear, desviar, enfim. Ações involuntárias são as ações que não controlamos, que funcionam de maneira autônoma, automática. Apesar disso, não se deve pressupor que os nervos da parte autônoma do sistema nervoso são independentes do encéfalo e da medula espinal. Eles apenas transmitem os impulsos gerados por essas estruturas até o alvo. Então, os nervos eles não são independentes. O coração não funciona sem informações do cérebro, ele precisa de informações do nosso encéfalo, da nossa medula espinal, para funcionar. Então,
apesar de ele ser autônomo, ele funciona inconscientemente, mas ele precisa do sistema nervoso. As fibras motoras do nervo da parte autônoma do sistema nervoso são organizadas em duas divisões, a divisão simpática e a divisão parasimpática. As fibras que compõem a divisão simpática dos nervos autônomos partem da medula espinal, da região torácica e lombar da coluna vertebral. Então, da região do tórax e da região lombar. Então, pega o abdômen e pega o peito, só que partem lá da nossa coluna vertebral. Os nervos da divisão simpática autônoma. Elas estão envolvidas na aceleração dos batimentos cardíacos, percebam, é importante, aceleração dos batimentos cardíacos, na contração da íris, na redução da atividade do sistema digestório e estimulam a liberação de glicose do fígado, entre outras ações. Percebam que cada nervo realiza uma função específica, acelera os batimentos cardíacos, simplesmente acelera. Reduz a atividade do sistema digestório, contrai a íris. As fibras que compõem a divisão parasimpática dos nervos autônomos partem da base do crânio e da região sacral. Então, partem da base do nosso crânio, da coluna cervical e da região sacral, que são as últimas vértebras que nós temos na coluna. Elas atuam nos mesmos locais que as fibras simpáticas, porém exercem efeito oposto. Dizemos que suas ações são antagônicas. Então nós temos que, se o sistema nervoso simpático ele é responsável por dilatar a pupila, o sistema nervoso parasimpático é responsável por contrair a pupila. Um é oposto ao outro. Se o sistema nervoso simpático relaxa os brônquios, o sistema nervoso parasimpático vai contrair os brônquios. E assim nós temos os órgãos nos quais esses dois sistemas autônomos atuam no nosso organismo. Pausem o vídeo, deem uma olhadinha em cada um desses órgãos, qual que é a função de cada um desses nervos e nós damos continuidade com a nossa aula. Atos reflexos são ações involuntárias e das quais geralmente só tomamos consciência depois que elas já aconteceram. É o que ocorre, por exemplo, quando uma pessoa toca num espinho. Ela imediatamente afasta sua mão, sentiu a dor. É um ato reflexo você tirar a mão. Outros exemplos é a extensão involuntária da perna, que é uma ação chamada de reflexo patelar. Já viram aquele teste, né? A pessoa fica sentada, o médico vai lá, bate com um martelinho na patela, no joelho, e a perna estica involuntariamente. Isso é um ato reflexo, é um sistema de defesa do nosso organismo. Se você encosta num ferro quente, você vai tirar a mão para não queimar a mão, para não se machucar gravemente. E os atos reflexos são controlados pela medula espinal, sem nenhum papel desempenhado pelo cérebro. Então, você recebeu o impulso, a sensação, o estímulo, a fibra sensorial chega até a medula espinal, mas não vai para o cérebro. A medula espinal já gera uma resposta àquela sensação, envia pela fibra motora e o músculo contrai. Quando você toca em algo quente, acontece a mesma coisa. Fibra sensorial da ponta do teu dedo envia esse estímulo para a medula espinal, mas ela não vai chegar até o cérebro para ser interpretada. Não, é algo de defesa que precisa ser executado imediatamente. Chegou na medula espinal, já gera uma resposta. E essa resposta é afastar o braço daquele local quente ou daquele espinho que está machucando a pessoa. Os atos reflexos funcionam como um mecanismo que protege o corpo de acidentes. Nos permite que os músculos reajam mais rapidamente do que reagiriam se os estímulos partissem do encéfalo, chegando à medula espinal e aos nervos. Então, ao invés de, toquei em algo quente, vai ser enviado um impulso nervoso, vai chegar no cérebro, ele vai interpretar, vai retornar
para a ponta do dedo, tenho que tirar a mão. Não vai acontecer assim porque seria algo muito demorado. Então, ele parte da ponta do dedo, o estímulo chega na medula espinhal e já gera uma resposta de contração, evitando assim um machucado mais grave. Quando tocamos em um objeto muito quente, percebemos o calor e a dor da queimadura, depois que o nosso corpo já está afastado do objeto. Nessa situação, a resposta rápida enviada pela medula protege a pele de uma queimadura mais séria. Se vocês perceberem, uma vez que vocês encostarem em uma chapa de fogão quente ou numa chaleira quente, vocês vão tocar e já retirar a mão. Depois vocês vão sentir que queimou. Milissegundos depois ou em um intervalo bem curto de tempo. Mas não vai ser encostar, sentir que queimou, daí tirar a mão. Você vai sentir depois do calor, um pouquinho depois. Porque a resposta de queimar, de calor, vai ser interpretada pelo encéfalo. E o ato reflexo não chegou até o encéfalo para ser interpretado, para executar uma ação. Assim, nós temos alguns atos reflexos quando observamos uma comida saborosa, já começamos a salivar, ou quando encostamos em um objeto quente, pontiagudo, enfim, que venha causar algum malefício ao nosso corpo. Existem alguns atos reflexos que são condicionados. Em algumas situações, como o treino, uma ação voluntária pode se tornar automática. Isso acontece quando se aprende a caminhar, a andar de bicicleta, a ler ou a tocar um instrumento. Dirigir, é o mesmo princípio. Aos poucos, essas ações passam a ser exercidas sem pensar. Elas se transformam em reflexos condicionados. Você está dirigindo lá, você não precisa pensar que você tem que trocar de marcha. Simplesmente você já trocou de marcha, porque você estava a determinada velocidade, de tão acostumado que você está, você já realiza aquela ação. Quando você vai andar de bicicleta, você não precisa ficar pensando em pedalar. Você sente a dor depois de um longo período de pedalada, ou quando você está caminhando, você não precisa pensar, vou levantar esse músculo, essa perna, levantar essa perna. Não, você simplesmente caminha. Esse é um reflexo condicionado. Com o treino, você consegue fazer com que algumas ações do nosso dia a dia não precisem de um comando específico do cérebro. Elas conseguem ser realizadas de maneira natural. O treino torna algumas dessas ações mais rápidas. Um jogador de futebol, um goleiro, quando ele vai definir uma bola, ele já está condicionado a pular em direção da bola, sem se preocupar se ele vai se machucar ou o que pode vir a acontecer. Mas essa é um reflexo condicionado dele. E aqui nós temos alguns exemplos, andar de bicicleta ou tocar no violão. Você olhou a cifra, olhou a partitura que você está tocando, teus dedos já mudaram, sem você sem você necessitar pensar, esse dedo tem que ficar aqui, esse dedo tem que ficar ali. É algo natural, é um reflexo condicionado. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida ainda, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz algumas pausas, anotações e nos vemos na nossa próxima aula.